A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jericó. Para entender o contexto bíblico, é preciso compreender que Cristo está mostrando sua realeza, já que do antigo Oriente Médio, o jumento era a montaria tradicionais dos reis e governantes. Podemos ver isso no livro de Juízes, capítulo 10, versículos 3 e 4. E depois dele, levantou-se Jair, o gileadista, e julgou Israel por 22 anos. E ele teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos potros, e tinha 30 cidades, que são chamadas Ravote Jair até esse dia, as quais estão na terra de Gileade. E ao mesmo tempo a sua humanidade humilde se reflete na abnegação do seu trono de glória para passar pela humilhação extrema, ou seja, a morte de cruz. Não somente para aqueles que creem nele, mas por toda a humanidade. Por isso, a escolha de um jumentinho e de sua mãe tem grande simbolismo imperial e espiritual, porque estamos acostumados a ouvir os conceitos da religião, que aqueles que seguem a Jesus Cristo são pessoas ricas, prósperas, repletas de grandes posses. Contudo, quando nos atentamos à Bíblia, entendemos que o Senhor Jesus Cristo quer nos dizer, quando escolhe um jumentinho e sua mãe para lhe servirem de transporte para uma cidade como Jericó, que já representou no passado símbolo de fortaleza, de um império poderoso, mas que agora não passa de uma cidade pobre, de pessoas que são capazes de reconhecer o seu Deus quando eles gritam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, mas incapazes de se libertar dos conceitos religiosos nas quais foram ensinados. Muito parecido com os dias atuais. Pessoas inteligentes, estudadas, algumas até mesmo com experiências significativas com o Senhor Jesus Cristo, mas que estão presas em suas igrejas. Essa prisão não lhe permite enxergar além das paredes que lhe cercam. Não lhe deixam ouvir, não lhe deixam ver o chamado de Cristo Jesus para a sua vida, para uma vida em verdade e em espírito com seu Criador. Voltamos agora ao contexto bíblico. No livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Regozijai-te muito, ó filha de Sião. Aclama, ó filha de Jerusalém.
Eis que teu rei virá a ti. Ele é justo e tem a salvação. Humilde, montando sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho da jumenta. Essa história profética, ela se deu cerca de 5 séculos antes de Cristo. No ano 520, quando o profeta Zacarias iniciou o seu ministério. As promessas ou profecias que o Senhor Jesus Cristo tem para conosco não ocorrerá quando ou como desejamos, mas sim no tempo e na vontade do Senhor Jesus Cristo. Estamos acostumados a ver e ouvir profetadas que agradam aos ouvidos, riquezas, cura, prosperidade, até mesmo um casamento, e por aí vai. Mas quando somos confrontados a largar tudo, abandonar o nosso eu, agindo muito parecido com os religiosos da época de Cristo Jesus, mais de 500 anos de espera, dá para se imaginar o reconhecimento público do seu reinado. Aquilo falado pelo profeta Zacarias estava se cumprindo na vida do Senhor Jesus Cristo. Todavia, a sua divindade não foi aceita devido a 2 características. A primeira, sociofinanceira. O Senhor Jesus Cristo, ele não era uma pessoa rica, abonada. Ele não era uma pessoa que vestia trajes imperiais. Aliás, até o dialeto na qual ele escolheu era o dialeto popular, mais para a população pobre do que para com os ricos, que foi o aramaico. Segundo ponto é a questão geopolítica. O Senhor Jesus Cristo veio de uma cidade pobre, filho de um carpinteiro, e como aqueles religiosos que aguardavam que viesse o Messias poderiam aceitar alguém que viesse de uma cidade pobre, que era pobre? Como ele poderia defender a suposta causa na qual eles tinham? E por causa da sua pobreza e das suas origens mais pobres ainda, todos os milagres descritos e não relatados na Bíblia Sagrada não foram bastante para a aceitação da sociedade religiosa, principalmente aqueles religiosos que temiam ou temem perder o domínio sobre a sociedade. E isso ocorre hoje. Nenhum líder, nenhum proprietário de igreja, eles querem
que você saia daquela bolha que eles criaram ali. Eles não querem que você cumpra na sua vida o chamado de ide e pregai o Evangelho. Eles querem que você fique ali preso no ritual religioso, numa suposta obra, porque para eles é interessante isso, principalmente financeiramente dizendo, porque eles ensinam que a obra deve ser feita, mas nós devemos contribuir. Há aquelas igrejas mais ousadas que fazem até mesmo culto de missões. Não sei porquê. Quando a única coisa que eu preciso para pregar o Evangelho de Cristo Jesus é me dispor ao Senhor Jesus Cristo. É eu me colocar à disposição dele para que, através de mim, ele possa pregar o seu Evangelho. Porque uma vez que descubro que não preciso de uma igreja física para estar em comunhão com Cristo, as únicas pessoas que têm o que perder são os religiosos, que são proprietários de igreja, que vivem na luxúria, na soberba, do dinheiro alheio. E assim, para pretendem se manter, eles querem que nós nos mantemos ali aprisionados, acreditando sim que aquilo que fazemos ali no seu tempo religioso é a obra de Cristo Jesus. Mas voltando ao contexto bíblico, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 28 ao 40, para que você possa, para que nós possamos entender um pouco sobre a entrada triunfal de Cristo Jesus em Jericó. Lucas capítulo 19, verso 28 até o 40. Versículo 28. E tendo dito isto, ele ergueu adiante, subindo para Jerusalém. Assim como o Senhor Jesus Cristo não se desprende dos seus objetivos de ser cada um de nós, que possamos ter o reinado, o seu senhorio sobre as nossas vidas. O Senhor nunca perdeu o objetivo que Ele tinha desde a fundação do mundo, desde a queda de Adão e Eva. E cada vez mais que levantava-se profeta, cada vez mais que erguia-se um rei dentro de Israel,
a fim de fazer com que aquela nação pudesse se arrepender e voltasse de uma vez por toda à sua presença. E cada vez mais um fracasso, aquilo lhe fortalecia para que ele pudesse se colocar de prontidão para que, através dele, todos nós, toda a humanidade, pudesse ter a chance, a oportunidade de uma nova vida, de uma vida ao seu lado por toda a eternidade. Versículo 29. Aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Oliveira, ele enviou dois dos seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo nos manda sempre à frente de sua obra. Aquele que não cumpriu ou não a entender o que o Senhor Jesus Cristo está aí dizer, de duas uma: ou ele está entre nós e não pertence a nós, ou seu chamado é semelhante com o de Judas Iscariotes. Porque não tem como, uma vez que você é chamado por Cristo Jesus para fazer a sua obra, você não ouve, você não dá atenção, você deixa de lado aquilo que o Senhor está a te dizer, aquilo que o Senhor está a te revelar, aquilo que o Senhor está a te falar. E seguindo no versículo 30, dizendo: ide à aldeia que está de fronte de vós, e ao entrardes, acharei amarrado um jumentinho em que nenhum homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. Aquele que se dispõe a fazer a obra de Cristo Jesus é capacitado pelo próprio Cristo Jesus na sua obra. Não a nossa eloquência ou falar gramaticalmente perfeito, que irá fazer com que alguém aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas irá trazer aquelas pessoas, irá fazer com que aquelas pessoas se aproximem de Cristo Jesus. Versículo 31. E se algum homem vos perguntar: por que soltai? Assim lhe dizei: porque o Senhor precisa dele. Precisamos entender, sempre existirá pessoas dispostas a trabalhar para impedir o chamado de Cristo Jesus se cumpra em nossas vidas. Por isso é preciso confrontar o nosso eu
bem como a religião, para que de fato possamos fazer a vontade de Cristo Jesus se cumprir através da nossa vida. Versículo 32. E indo, os que haviam sido enviados acharam como ele havia dito. Aos que confiam na palavra do Senhor Jesus Cristo, o cumprimento dela é real e verdadeira para a mudança e transformação de vida. Por isto, não devemos em momento algum duvidar daquilo na qual o Senhor está a nos falar. E prosseguindo no versículo 33. E soltando o jumentinho, os seus donos lhe disseram: por que soltai o jumentinho? Dúvidas sempre terão sobre o chamado de Cristo Jesus para as nossas vidas. A sociedade religiosa, a família, os amigos, sempre terão dúvida sobre o propósito de Cristo Jesus para as nossas vidas. Aceitável, até porque a promessa é para nossas vidas e não na vida deles. Não duvide, confia em Cristo Jesus. Versículo 34. E eles disseram: o Senhor precisa dele. Porém, quando entender que o nosso chamado é de fato por parte de Cristo Jesus, tem de aceitar ou mesmo se voltar contra nós. Porque uma vez que você foi chamado, uma vez que fomos escolhidos por Cristo Jesus para fazer a sua obra, há pessoas que entenderão o chamado de Cristo Jesus para nossas vidas, mas existirão aqueles que, por algum motivo, por alguma razão, se voltará contra nós, a fim de nos confrontar sobre aquele chamado, para que nós fazer com que nós possamos desistir. Daí a importância em confiar plenamente em Cristo Jesus. E seguindo no versículo 35. E trouxeram-no a Jesus, lançando suas vestimentas sobre o jumentinho, e puseram Jesus em cima. Não podemos temer ou deixar as circunstâncias da vida nos impedir de fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por Cristo fomos chamados, por Cristo fomos escolhidos para fazer a sua obra. E as circunstâncias da vida não têm o poder de nos impedir. O único obstáculo que temos para o não fazer a obra de Cristo Jesus somos nós mesmos. É a nossa postura, é o nosso caráter, é a nossa falta de vontade, é o nosso
preso para com a obra de Cristo Jesus. E seguindo no verso 36, e enquanto eles iam, eles estendiam no caminho suas vestes. Por causa da nossa determinação e crença em Cristo Jesus, poderá resultar no aumento da população eleita e salva por Cristo Jesus. E seguindo no verso 37. E quando ele já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos, regozijando-se, começavam a dar louvores a Deus em alta voz, e por todas as poderosas obras que ele haviam visto, e dizendo: abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glórias nas alturas. Através das nossas vidas, do testemunho que damos, vidas se renderão aos pés de Cristo Jesus. Seja tu atalaia de Cristo Jesus. Versículo 38. E alguns dos fariseus do meio da multidão disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondendo, disse-lhe: diga-vos que se eles se calarem, as pedras imediatamente clamarão. A tendência que tem de nos calar é grande. Contudo, o Senhor Jesus Cristo é conosco e nos fortalece para darmos sequência ao seu chamado em nossas vidas. Então, ainda que você ouve a multidão incrédula, ainda que você desanime e pense que não está havendo resultado naquilo que você tem feito, na obra na qual você foi chamada pelo Senhor Jesus Cristo para fazer, saiba que se você calar, se você desistir do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo levantará outra pessoa para substituir na obra, porque não se pode parar aquilo que se deu início. Não se pode parar a anunciação da salvação por meio de Cristo Jesus. E se calarmos, o Senhor levantará outras pessoas em nosso lugar.
para que a sua obra continue, perpetue até a sua vinda, até ele encontrar-se com a sua igreja. Então não seja arrogante, acreditando que se você não prosseguir, que se você não seguir à frente, a obra do Evangelho de Cristo Jesus será extinta. Nós não somos ninguém. Somos apenas vasos usados pelo oleiro. E uma vez que não somos mais úteis para a obra, haverá de ter outras pessoas para dar sequência, para dar continuidade àquilo na qual o Senhor quer, aquilo na qual o Senhor tem, aquilo na qual o Senhor espera. Você é chamado, você é escolhido, você é o eleito de Cristo Jesus para a obra. Então glorifique o nome de Cristo Jesus. Exalte-o, porque Ele está fazendo a sua obra através da sua vida. E você tem sido um vaso de honra, um vaso escolhido a dedo para fazer a obra de Cristo Jesus. Então não tema as circunstâncias, não tema, segue adiante. Porque a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jericó, nos dias de hoje, se dá quando alguém levante a sua mão e o aceita como único e suficiente Salvador. Se no passado o Senhor foi aceito, o Senhor foi aclamado, o Senhor foi exaltado ao passar pelos portões de Jericó, entenda que hoje o Senhor quer passar pelos portões dos corações tristes, amargurados, perdidos, aflitos, depressivos, para que a vida possa voltar sobre esses corações e o pulsar dele possa ser de louvor, de exaltação, de glorificação ao nome de Cristo Jesus. Só que para que o Senhor Jesus Cristo entre na vida de alguém de forma triunfal, Ele espera, Ele conta com cada um de nós, com cada um que se desprende dos conceitos religiosos, que se desprende de ser vinculado a uma determinada igreja criada por homem e se coloca como a própria igreja de Cristo Jesus.
para a anunciação do Evangelho verdadeiro, do Evangelho transformador, do Evangelho que salva vida. E não o Evangelho que tende a aprender a aprisionar as pessoas num conceito religioso, uma vontade humana, mas sim na vontade do Deus único, verdadeiro, fiel, justo, que se prontificou Ele mesmo a pagar pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados, a fim de que, uma vez estando livres, pudesse nós agora darmos sequência à sua obra neste mundo, até que Ele volte não mais montado no jumentinho, no filho de jumenta, mas agora num trono imperial, a fim de julgar toda a humanidade. Seja tu o ataraia de Cristo Jesus.